Bom, bem pessoal, tudo jóia? Esse aplicativo agora, o vídeo de hoje é sobre um aplicativo chamado Koloro, e aí no caso tem uma extensão a respeito dele, que seria uma junção dele com o Lightroom, por conta de uma ferramenta que ele tem de filtro, né? O Koloro nada mais é do que um aplicativo, assim como o Color Story, 1998 Cam, o 1998 Câmera, né? O Interfoto, o Visco, né? São aplicativos que possuem filtros que se assemelham às edições, né, que são feitas no Lightroom, e aí você monta lá o preset, que é o quê? Que é uma configuração de um filtro que você criou ou que alguém tenha criado, né, e tenha disponibilizado na internet, ou tem gente que vende, por exemplo, né, para poder, vamos dizer assim, vende na internet, né, que é para poder você colocar a sua foto no aplicativo e você, né, clica em cima do filtro que você deseja e ele transforma a sua imagem. Uma coisa que é importante salientar é que, embora algumas pessoas achem muito divertido, você aplicar determinados presets ou filtros, de repente você aplica numa foto e fica boa. Não necessariamente porque ficou bom naquela imagem vai ficar na próxima, entendeu? Eu já vi muita foto de gente aí com uma pele vermelha que assim, parecia que estava vindo de Marte, né? Ou do núcleo do Sol. Então é complicado, por quê? Porque provavelmente aplicou o filtro e o verde, né? De repente tem alguma vegetação e ficou bonito e tal. E aí, para não perder a imagem, deixa, né, aquela coloração muito vermelha ou laranja, né, muito laranja na pessoa, na pele. Então, assim, não é muito legal. Então é bom você tentar para isso. Agora, se a pessoa quiser, se ela acha aquilo interessante, novamente, como eu sempre costumo dizer, não há crime nisso, certo? Eu, particularmente, acho que a estética fica ruim, mas é aquilo, de repente a pessoa viu uma blogueirinha aí falando que é legal, que é bonito, não sei o que, papapá, porque acha aquilo o máximo, porque ganha muitas curtidas, então usa, né? Cada um sabe o que quer, sabe o que faz, enfim. A gente só acha que esteticamente, enfim, pele, eu acho que quando você brinca com tecido, com vegetação, com céu, fica bonito, mas a gente com o ser humano, porque aí muda a cor no caso, né? E aí fica legal. Porém, você mudar a cor da pele de uma pessoa para uma outra completamente diferente, fica estranho. A gente sabe que fica estranho, mas em muitos casos o que manda é o like, né, a curtida. Então para muitos vale a pena deixar daquele jeito ali. Bom, enfim, paciência. Não vou, gosto e não tem que discutir. A gente só tá aqui para passar algumas dicas e, enfim, o importante é ser feliz. Bom, aqui no caso do Koloro, você vai ter alguns filtros, né? Você já tem alguns presets já pré-programados, né? Tá vendo? Repara o seguinte, que aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Essa questão do DNG, que seria, na realidade, que o DNG no caso para o celular, né, ele funciona como RAW, né, um arquivo RAW, um arquivo cru, no caso. E aqui, ou seja, ele não sofreu interferência do pós-processamento do software de câmera do celular, mas aqui no caso o DNG ele é específico para um filtro que já é montado. Então assim, o que acontece? Esse é um aplicativo que ele é
gratuito barra pago, ou seja, ele tem as funções gratuitas e tem as funções pagas, certo? Por exemplo, então você vai encontrar aqui filtros, presets, né, que são gratuitos, que dá para você baixar ou que são pagos, que aí no caso você tem que dar um up, assim, né, tem que ir lá e pagar um certo valor para poder obter o aplicativo por completo. Então talvez no momento que você baixe, o seu sendo gratuito, pode ser que não tenha funções que eu mostre aqui, tá? Mas eu prefiro mostrar com as demais funções, porque fica mais completo, entendeu? Enfim, não faria sentido fazer um vídeo só limitado, né, à questão gratuita, certo? Então você tem vários filtros, correto? Aqui em cima você tem, né, uma quantidade de filtros chamados de hot, né, favoritos, overlay. O overlay, no caso, são alguns elementos que você pode colocar, adicionar, né, na fotografia, como ruído, né, espécie de ruído, simulando uma fotografia antiga, alguns tipos de iluminação, fumaça, até arco-íris também, né, e por aí vai. Blog, Instagram, então quer dizer, mood, cada um tem um travel, cada um tem um nome, né? Um nome assim, específico para aquele estilo de fotografia, ou seja, que são, por exemplo, você tem uma fotografia de cachoeira, então ali você vai ter alguns filtros que podem, caso você queira, né? Ou se não quiser, também não precisa utilizar, que podem ser utilizados, por exemplo, usados numa fotografia de cachoeira, por exemplo. Então você tem alguns filtros ali que vai mexer no verde, que vai mexer na água, entendeu? No caso, na cor, né? E por aí vai. Vintage, enfim, tem vários. E aqui você tem o pack, que são pacotes de filtros, né? Que é onde entra o Lightroom. Aqui, por exemplo, ó, você tem, deixa eu ver se eu acho que, então veja, ó, todos eles têm a palavra DNG aqui no cantinho direito, né, embaixo aqui no rodapé, porque você baixa esse DNG, ou seja, você baixa esse filtro, ele vai para sua galeria. Na galeria você não consegue compartilhar por Lightroom, daí você tem que puxar lá do Lightroom, entendeu? Voltando aqui. Então, por exemplo, né, vamos em todos. Vamos escolher uma imagem, né, uma imagem aqui do Rony carregando aqui umas canas para serem moídas. E aí, no caso, para quem gosta aí da famosa garapa, né, que é o caldo de cana. Então, assim, aqui embaixo você tem os filtros, certo? Você tem, por exemplo, aqui onde tem essa estrelinha rosa, você encontra onde estão os seus favoritos, correto? Então note que ele vai mudando, tá vendo? Ó? Ele muda a cor do primeiro e do segundo plano, certo? De acordo com o que você muda, ó, antes, depois, na medida e aqui é o seletivo, né? A quantidade do efeito, né? Da força do efeito na sua imagem, certo? Ou seja, você tem vários filtros que você pode aplicar e mudar partes das cores da sua imagem. Esse filtro aqui, por exemplo, ele mexe no azul, mexe no verde, mexe no amarelo. Mas uma coisa importante é que ele não altera muito a pele, entendeu? Né? Antes, depois. Então, assim, isso é importante, ou seja, você tem que brincar com um filtro, né? Aplicar um filtro
que possa, não é que você tem, sabe, mas você pode aplicar um filtro, dar preferência, porque se fica muito impositivo, né? Tem. Não, você não tem. Você pode aplicar um filtro que ele vai mexer com as cores, porém, quando ele chegar no laranja, ou seja, no tom de pele, ele vai alterar de forma mais sutil a cor da pele, ou seja, não vai ficar um vermelho, não vai ficar um laranja berrante, enfim, né? E aqui você pode deixar na intensidade que você acha mais interessante, certo? E aí aqui você tem vários, né? Você tem filtros coloro, morande, amber, coco, né? Você tem vários. Deixa eu, antes de mais nada, fechar aqui a internet. Então assim, você tem vários filtros dos quais você pode ir baixando aos poucos, né? E o mais importante é que cada filtro desse, ele vai servir para você utilizar lá no Lightroom, certo? Por que que eu estou dizendo isso, né? Vamos aqui, por exemplo, salvar, certo? Então você pode compartilhar, ir para a próxima imagem e salvar. Ok. Certo? Ou seja, você pode editar aqui no Coloro, certo? É importante ressaltar, eles diminuem um pouco a resolução da imagem, nada significante, mas eles falam que isso é para poder aumentar, melhorar o fluxo no momento em que você vai salvar a imagem. Eles, inclusive, eu mandei um e-mail para eles responderam dizendo que já estão trabalhando numa atualização para poder você salvar a imagem como original, correto? Mas a resolução também aqui, ela ainda continua bastante boa, né? Continua muito boa, quase praticamente alta no caso. Então você tem uma quantidade boa de filtros. Eu acho que não está baixando aqui porque eu desliguei a internet, né? Mas é importante ressaltar que aqui, quer ver? Deixa eu tentar ligar aqui de novo. Isso, agora foi. Então assim, aqui a gente tem essa questão das cores, e aí você pode ver que aqui no caso você pode aplicar em partes, em fotos específicas. Por exemplo, se você tem uma cachoeira, você vai ter um filtro ali voltado para a cachoeira. Porém, isso não é regra. Então você, por exemplo, se tiver um filtro que ele é voltado para fotografia de arquitetura, você pode testá-lo numa fotografia de natureza, no caso numa cachoeira, enfim. Ou seja, não tem regra. Tem um princípio, que aí você analisa, né, vê qual filtro ali tem uma imagem, aquela imagem ela é correspondente, de repente, eu também tenho uma imagem de viagem como essa aqui da foto, como essa aqui do filtro. No caso, você pode aplicar e ver se serve. Se de repente não ficar tão bom, você pode partir para uma outra, entendeu? Então isso varia muito. Voltando aqui, nós temos então essa parte de alguns efeitos, que você pode colocar na imagem, né? Estilo vintage, enfim, você pode, por exemplo, baixar alguns outros, né, que estão disponíveis. Aqui no caso, lembrando, né, que como o meu é uma versão paga, então ele costuma ser mais completo, né? Então, ou seja, olha, ele tem vários estilos de efeitos, né? Então tem esses efeitos que dão uma ideia de fotografia envelhecida, enfim, certo?
Aqui você tem os ajustes tradicionais, né? Como brilho, contraste, saturação, nitidez, exposição, sombras, né? E aí você pode também, se você quiser, regular por aqui, correto? Aqui no caso você pode trabalhar as cores de forma individual, certo? Você pode regular, no caso, se a pele, por exemplo, estiver muito vermelha, né? Ou muito laranja, caso você queira. Ó, tá vendo? Você pode mudar a matiz do azul. Semelhante com o que a gente tem lá no Lightroom também, né? No Hue, Saturation, Luminance, né? Na matiz, saturação e luminância. Ou seja, você trabalha essas 3 áreas para cada cor separadamente. Certo? Esse é só um exemplo, né? Claro que você vai trabalhando devagar, com o tempo, sem pressa, porque também isso é importante, né? Embora a ideia do filtro, né, já pronto e salvo aqui, ele seja para isso, para agilizar a sua edição, entendeu? O que eu digo sem pressa é para você analisar, para ver se realmente as cores ficaram do jeito que você quer, né? Se o seu tom de pele está no jeito que você quer, entendeu? Aqui você salva. E aí, o que acontece? Se você desejar, você pode, por exemplo, também fazer aquilo que eu tinha dito agora há pouco, que é trabalhar a questão do DNG, ou seja, você vai baixar o DNG, no caso aqui eu já só repeti o processo, né? Save, ok, certo? E aí, no caso, você pode vir aqui em Pack, né? PA, CK. E aqui em Pack você pode escolher, por exemplo, um pacote, e aí ele vai falando aqui, né? Vai dando os nomes. E aí você vai vendo como que é a reação de cada filtro em cima em relação das cores com as fotografias que estão aqui presentes. Que é onde você pode, de repente, analisar e colocar na sua imagem. Por exemplo, esse Amber Sunrise aqui, por exemplo, veja, ó, DNG, DNG, DNG. Então aqui no caso é um filtro que já está pronto e aí você baixa, né? Você clica, por exemplo, em DNG, ó, ali ele já baixou, né? Porque aqui você tem uma setinha nesse litro de leite, você tem uma setinha para baixo, né? Justamente indicando para você clicar nele para poder baixar. E aqui DNG com uma setinha para a direita é porque você já baixou o filtro. Ó, DNG, setinha para a direita, já baixou o filtro. O filtro, ele normalmente ele fica exposto na sua galeria. Aqui no caso, por exemplo, são os filtros, né, que eu salvei, mas na minha galeria ele não estará presente, entendeu? Ele não vai ficar presente, por quê? Pelo seguinte, toda vez que você baixa um DNG aqui, que ele vai para a galeria, ele fica lá como um arquivo e no meu caso aqui, a galeria ela não reconheceu como uma fotografia, entendeu? Então, aí o que acontece? Ele vem aqui pro Lightroom, entendeu? Aí você vem aqui pro Lightroom e aqui, nesse quadradinho aqui embaixo, ó, um quadradinho com mais, é que você vai subir a sua imagem, entendeu? Eu sempre deixo ele como pastas do dispositivo para você encontrar onde você quer puxar a foto, né? Onde você quer subir a foto, correto?
Então aqui, por exemplo, eu tenho a pasta lá do Coloro, né, que ela chama presets, né? O Coloro salva na sua galeria como presets. E aí, tá vendo ali, tem 3 imagens, então eu posso subir as 3 se eu quiser, entendeu? Mas, por exemplo, né, no caso, então assim, por que na minha galeria ele não apareceu? Porque aqui no Lightroom eu já baixei todas, eu já tenho todas, entendeu? Então assim, eu já fiz o download de todos os DNGs. Como meu aplicativo ele é pago, então eu baixei, acho que se eu não me engano, em torno de 483 filtros, entendeu? Então eu deixo ele aqui. Eu fui jogando, né? Eu fui subindo no caso, né? Perdão. Eu fui subindo, ou seja, eu baixei lá no Coloro, foi para a galeria, aqui na galeria do celular, né? Então eu venho aqui, abro o Lightroom, clico em subir a imagem, né? Aí vou lá na pasta, no caso, né? Que estava com o nome de DNG, e aí clico e subo. Como eu consegui baixar 483, se eu não me engano, alguma coisa assim, então eu fui subindo de 30 em 30, 50 em 50 e fui jogando aqui, entendeu? Mas por que fazer isso, né? Por que fazer esse tipo de coisa? Ou seja, por que ter aqui essa quantidade, né, de presets? Eu, no caso, eu gosto mais de montar na mão, né? Eu gosto mais de criar a minha imagem ali, que a gente brinca, né? A gente cria na unha, né? A gente faz na mão ali, configurando, né? O brilho, a luminância, cor por cor, o highlights, trabalhando highlights, tonalização dividida, né? Quando a gente está aqui no Lightroom, e aí você monta a sua imagem e salva. Eu gosto de fazer isso, porém, como é uma ferramenta a mais e também uma ferramenta prática, pode ser interessante sim ter essa opção, entendeu? Porque às vezes também você não está ali com paciência e tal, de repente você acha um filtro legal, você clica, coloca ali e pronto, aí já, né, fica interessante. Então assim, por exemplo, eu baixei essa foto aqui do seu Zé Márcio para fazer, mas eu acho que eu vou testar uma outra aqui primeiro. Por exemplo, aqui tem algumas fotos de paisagem que eu já usei os filtros que eu baixei do Coloro, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que já está usando, eu não lembro agora qual o filtro desses que eu usei, certo? Mas, por exemplo, vou voltar aqui a imagem, vou retornar ao que é a imagem na sua originalidade, né? Então, ou seja, eu vou resetar e eu reseto tudo aqui, tá? Tudo, ou seja, você volta a imagem como era antes. E aí, para você aplicar esses filtros aqui que eu baixei lá do Coloro, lembrando que o Coloro está sempre atualizando, colocando filtro também. O que eu tenho que fazer, certo? Um exemplo. Eu posso vir aqui nessa fotografia, correto? Vejo que é uma paisagem, que tem azul no céu, que tem vegetação, né? Tem um laranja ali das telhas, né, da construção. Então assim, eu busquei uma fotografia que tem elementos de cor que se assemelham com aquela que eu quero editar, correto? Então isso é bom, isso é o que eu disse agora há pouco. Repara se a sua fotografia, se o filtro que você escolheu tem os mesmos elementos de cor que a fotografia que você vai editar tem, entendeu? E aí no caso aqui a gente tem o verde, tem o azul, né, em abundância, assim como tem lá na imagem que eu quero editar. E aí o que eu posso fazer antes? Eu venho, né, nesse DNG, nesse filtro aqui que eu salvei, certo? Abro, que eu salvei lá do Coloro, abro o filtro, no caso a foto, clico nos 3 botões aqui em cima, à direita, vou em copiar configurações, copio tudo,
lá em cima, né? Clico lá em cima, certo? Configurações copiadas, ou seja, eu copiei as configurações dessa foto, né, que foram aplicadas nessa imagem. Se você reparar, por exemplo, ela aqui no caso são as ferramentas que foram utilizadas para deixar a fotografia nesse aspecto, entendeu? Ó, eu não mexi aqui, ou seja, isto é o próprio Lightroom, ele te entrega de acordo com aquilo que foi aplicado na imagem, certo? Ó, curva de tons também foi mexida, certo? Para cada fotografia, quer ver? Vou pegar outra aqui. Deixa eu entrar aqui, são 14, então deixa eu ver aqui. Vou pegar essa aqui do barquinho. Então, por exemplo, essa imagem também já tem outras configurações. Por exemplo, ó, na outra, o realces ele foi diminuído de uma forma assim, de uma quantidade, se eu não me engano, acho que estava menos 20 agora, não lembro. Mas enfim, aqui está menos 14, as sombras também foi mexida, né, foi trabalhada, a curva de tons aqui também foi mexida, né? As cores aqui, tá vendo? Ó? A saturação do vermelho diminuiu um pouquinho, laranja também. Então assim, para cada foto você tem uma configuração específica, entendeu? E aí é por isso que eu falo que o legal seria você verificar onde ela vai encaixar na sua imagem, entendeu? Então assim, por exemplo, vamos ver, por exemplo, essa imagem, né? Quer ver? Uma imagem aqui no caso, por exemplo, que tenha um verde ou um azul novamente, certo? Por exemplo, essa aqui de fim de tarde. Provavelmente o céu dela não vai bater, enfim, com o que eu tenho aqui, porque o céu aqui é azul. De qualquer forma, vale a pena a gente testar só para ver como vai permanecer, no caso, a mata. Então a gente faz o quê? Botão lá em cima, né, os 3 pontinhos, clica, aí copiar configurações, você vem aqui e copia, certo? Volta, aí no caso você procura a imagem que você quer trabalhar, no caso é essa aqui de paisagem. Feito isso, 3 pontinhos de novo, colar configurações. Ó, até aqui não ficou ruim, certo? Não alternou muita coisa, ó, viu? Não alternou muita coisa. Vamos supor que eu mexa nessa imagem, eu quero o céu, por exemplo, num azul diferente, o verde também. Eu venho nessa ferramenta cor. Aqui no caso eu posso trabalhar a temperatura, né? E a matiz, mais para o verde ou mais para o magenta. E a vibração também, que ela já está alternada, né, por conta do filtro que eu apliquei. A saturação também foi diminuída, isso não fui eu que mexi, isso já vem no filtro. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar o amarelo, ó, veja que a saturação dele está lá em cima. Se eu quiser diminuir, ó, certo? Se eu quiser mudar o tom do verde, aqui para uma coisa mais outono, ou deixar um pouco mais verde, um verde mais talvez assim, musgo, né? Não sei, mas ele tá diferente, né, do original. O original é um verde um pouco mais claro, a luminância também um pouco. Se, por exemplo, aqui no caso não vejo, né? Eu estava justamente na matiz amarelo aqui.
E aí o verde, ó. Certo? O azul, deixar ele um pouco mais, um azul clarinho, né? Antes, depois, ou seja, eu apliquei o filtro na imagem, porém eu quis fazer alguns ajustes, tá? Então, para eu poder salvar esse filtro como um filtro fixo, vamos dizer assim, né? Eu posso fazê-lo também. Concluído. Então, por exemplo, é uma imagem da qual o filtro que eu apliquei e as configurações que eu fiz, ele não alterna muito, assim, vamos dizer assim, ele não fica muito fora da realidade do que poderia ser essa cena no momento em que eu fotografei. E aí, para fazer isso, o que eu posso, qual a ação que eu posso tomar, né? Ou seja, para que quando eu tenho uma fotografia parecida, eu possa vir aqui e já aplicar direto nela o filtro, que é o quê? Os 3 pontinhos lá em cima, depois já de ter finalizado, né, toda a edição. Aí eu vou em criar pré-definição. Ou seja, aí você vai pegar o quê? Você vai fazer o quê? Como resultado, você vai ter o mesmo princípio desses filtros que nós baixamos lá do Coloro, entendeu? Ou seja, você vem aqui, criar pré-definição, né? Você marca ali todas as ferramentas que você quiser. Se caso, por exemplo, eu vir aqui e tirar cor, aquela ferramenta que eu mexi no verde e no azul, ela não entra, entendeu? Ali onde eu mexi separadamente, né? No verde, no amarelo, no laranja, no vermelho. Mas eu vou deixar, que eu acho interessante. Clico em pré-definição, né? Para colocar um nome. Vou colocar aqui teste. Certo? Clico lá em cima em salvar e pronto. Ela está salva. E aí, como que eu verifico isso? Aqui na antepenúltima aqui, ferramenta, nessas 2 bolinhas aqui, uma bolinha mais cheia e a outra vazia, só o círculo, eu clico nela e aqui eu já tenho vários, ó, pré-programados, certo? Então, eu tenho várias aqui. E aqui está a que eu fiz agora, teste, entendeu? Ela fica salva ali. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver uma imagem e quiser que ela tenha este efeito aqui, numa paisagem, por exemplo, eu posso ir direto lá em teste e executar a ferramenta, entendeu? Por exemplo, vou voltar aqui, né, redefinir essa setinha anti-horário aqui à esquerda, por último, certo? Eu quero redefinir tudo, ou seja, a fotografia volta para o seu aspecto original. Perdão. Ela volta para o aspecto original, ou seja, vamos supor que eu acabei de subir essa imagem agora e eu quero editá-la. Só que eu já sei que eu tenho um filtro que eu criei, né, baseado juntamente com o filtro que eu baixei lá do Coloro. Lembrando que você pode editar a imagem independente de qualquer filtro. Você pode vir aqui, editar e salvar também a sua edição, tá? Isso não serve só para filtro, não. É que aqui no caso eu estou explicando como funciona, correto? Essa questão do filtro, né, já pré-programado, já pronto. Então, por exemplo, eu subi a imagem, certo? A imagem está crua, né? Não mexi na imagem nem nada. Aí eu lembrei que eu tenho um filtro aqui que vai ficar legal. Então, vou lá em cima nos 3 pontinhos, certo? Vou em... não, perdão. Aí eu venho aqui, no caso eu não mexo nada, voltando. Subi a imagem está crua,
sem nada, subi direto ali da galeria, né? Acabei de fazer a imagem, fotografei e subi. Aí eu venho aqui embaixo em pré-definições, certo? E aí eu vou escolher o teste, que é este que eu salvei agora, correto? Clico nele e pronto. A imagem passa a ser da forma que eu editei agora há pouquinho, entendeu? E aí, no caso, você pode deixar desta forma, né? Da forma que a gente fez agora há pouco, ou seja, você aplica ali o filtro e deixa e salva a si mesmo, correto? Você vai lá em cima em salvar, ok? E aí você salva a imagem, certo? Acabei de fotografar, ela estava assim, subi aqui no Lightroom e apliquei aqui em pré-definições a imagem, correto? De repente eu tenho um outro filtro que eu gosto também, por exemplo, esse Chile, né? Posso aplicar, entendeu? Mas aí sempre é bom fazer o quê? Né? Vamos voltar aqui, redefinir tudo, certo? E aí você vai em pré-definições, Chile, entendeu? Clica lá em cima, nesse tiquezinho, ok. E é uma fotografia que, veja que a sombra e o contraste, ela é muito evidente, entendeu? Se for isso que você quer na imagem, ok. Se não, né, você pode vir e verificar, por exemplo, em luz, veja que as sombras, ela aumentou, né? Os brancos, eles estão bem abaixo, né? Bem para baixo, certo? O realce, né, são os highlights, né? A luz que vinda de cima, né? Do céu ali, do ambiente. Então, assim, se você quiser mexer, você pode mexer e depois salvar, ou você pode deixar do jeito como está, entendeu? E só salvar, certo? Agora vamos, por exemplo, compartilhar, né? Vamos, por exemplo, compartilhar esse filtro que eu fiz agora, tá? Vamos supor que eu terminei de fazer esse filtro, então assim, eu peguei a imagem aqui, vamos redefinir crua, vamos supor, então vamos editar aqui a imagem, né, para você salvar o DNG, certo? Você vai fazer você tem dois procedimentos, né? Você acabou de subir uma foto, a foto está crua, não tem nada de edição na imagem, entendeu? Você puxou a imagem limpa da sua galeria, né, da câmera, no caso, né, a fotografia feita diretamente da câmera, e salva na sua galeria. Você subiu no Lightroom e aí você começa a editar, né? Você diminui um pouco aqui as luzes, aumenta um pouco o highlights, certo? Concluído. A exposição, você dá um pouquinho de exposição, um pouquinho de contraste. O realce, né, as altas luzes, você diminui um pouco, certo? Sempre de olho no céu. A gente tem um vídeo sobre o Snapseed falando, protegendo o céu, né, que você utiliza a ferramenta seletiva lá do Snapseed para trabalhar estrutura menos, né? Você gira a estrutura lá em sentido anti-horário. Para quê? Para poder servir como redutor de ruídos, porque na medida que você vai mexer no céu, alguns ruídos podem aparecer, né? Então assim, brancos, ó, um pouquinho, pretos, você quer mais contraste, diminui os pretos, né? No caso assim, a gente coloca menos, mas ele vai evidenciar as sombras, né? E tudo que tem contorno na imagem. Então, ele dá um aspecto assim se você precisar colocar textura na imagem, contorno de objetos, né? Aqui você vai trabalhar de forma separada, né?
No caso, a vibração ela funciona diferente da saturação, porque a saturação ela satura a imagem, né, por completo. A vibração ela aplica a cor, mas ela aplica de forma mais acentuada, mais individual. Temperatura um pouquinho, lembrando que você não precisa segurar, apertar a bolinha e segurar nela. Você pode vir aqui, ó, onde está 2 ali no cantinho, você pode ir batendo ali, ó, que ele vai mexendo, entendeu? E aí você consegue regular de forma um pouco mais precisa. Ó, é só ir batendo no cantinho, certo? Ao invés de você pegar no centro e segurar, porque de repente você quer dar aqui, ó, só 2, por exemplo, ele pula de 2 em 2, você quer deixar em 4, correto? Então, voltando aqui, ó, você dá um clique, 2 cliques, pronto, entendeu? Ele ele fica disponível para você o número que você quer, entendeu? Porque quando você vai para números, você quer deixar um número ali menor e tal, ele fica mais preciso você clicando do lado, correto? Então, aqui nós temos o antes, o depois, entendeu? Aqui no caso você trabalha individualmente, correto? Você vai trabalhando individualmente. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar o amarelo, ele interfere também no verde, certo? Diminui um pouco a saturação, a luminância, ou aumenta um pouquinho a luminância, justamente para o verde ficar mais evidente. Pode vir no verde, diminuir um pouco, levar a matiz um pouco mais para um verde claro, diminuir um pouco a saturação, certo? Isso aqui eu estou editando do nada, assim, zerado, né? A foto está zerada, ou seja, que a gente, no caso, não está trabalhando filtro nenhum, certo? Antes, depois, certo? O azul, diminui um pouquinho a saturação. Isso, e aí deixa um azul numa tonalidade um pouco mais suave. Se você diminuir a luminância, você pode correr o risco de, além de trazer uma cor mais saturada, no caso do céu, você corre o risco também de trazer algumas imperfeições por conta da fotografia digital, né? De trazer algum ruído, alguma ondulação ali, né? De coloração meio magenta. Então isso é importante observar. Então vou deixar aqui um pouquinho assim, né? Coloquei ali em 3, no caso -3, clicando do lado, né? Ok, então vou ficar por aqui, concluído. Antes, depois, certo? Então a fotografia ela está concluída. E aí o que eu faço? Eu posso clicar em compartilhar e aí salvar no dispositivo, certo? Agora eu posso, por exemplo, vir aqui e criar uma pré-definição, ou seja, eu vou criar ali também um filtro como este filtro que a gente baixou lá do Coloro, entendeu? Ok, vou colocar as ferramentas também. Teste 2, justamente porque eu já salvei ali um filtro chamado teste, né, para não dar conflito. Então ele vai ficar disponível sempre que você precisar. Ele está aqui, ó, teste e teste 2, ou seja,
Esse teste 2 a gente acabou de fazer agora uma predefinição nova, né? Então, quando você subir uma outra imagem aqui e quiser configurá-la, colocar o filtro nela, fica fácil para você fazer isso, certo? Se porventura você quiser, por exemplo, exportar, né? Ou seja, se você quiser mandar para sua galeria, para você mandar para alguém esse filtro, é só você fazer isso, né? Tanto é que o nome está ali, DNG, que é o tipo de arquivo que nós baixamos lá do Coloro, entendeu? Que eu subi essa quantidade de filtros já pré-programados, né, prontos lá do Coloro, entendeu? Então assim, por exemplo, aqui eu já salvei, correto? Aqui eu já salvei a imagem, eu vou compartilhar para minha galeria, salvar no dispositivo, correto? Agora, eu posso, por exemplo, aqui já tem inclusive, além de eu salvar na galeria, eu já criei para mim uma pré-definição, né? Que é essa com o nome de teste, né? Teste 2, certo? Por exemplo, aí você quer mandar isso para alguém, você quer mandar isso para uma pessoa, né? Para um amigo e tal. Olha o que eu criei aqui, salva aí no seu Lightroom. Então você vem em compartilhar, exportar, e aí você vai exportar o DNG, ou seja, clique em OK lá em cima. Então assim, ele vai exportar essas configurações que você acabou de salvar. OK, certo? Vamos ver a galeria. Entendeu? E aqui, ó, Adobe Lightroom, né? Novo. Ou seja, ele não vai aparecer, né? Ele fica ali como uma imagem, mas você pode, por exemplo, você pode compartilhar, né? Esse filtro que você fez, certo? Ele fica aqui disponível, você de repente verifica se está tudo certinho e compartilha para a pessoa. Aí o que acontece? A pessoa ela vai receber essas configurações, essa fotografia sua e vai fazer o mesmo procedimento, né? Ela vai clicar no quadrinho mais aqui, né? E vai buscar da galeria a foto que você mandou para ela, entendeu? Então, por exemplo, ela está ali como RAW, né? Como RAW no caso. Você clica nela e ela sobe e é salva na galeria. Ou seja, a foto que você mandou, que você salvou como DNG na sua galeria, ela serve como um filtro. Ou seja, a pessoa só vai ter o trabalho de clicar, né, aqui no quadrinho, de subir a imagem e importar a imagem lá da galeria. Ou seja, ela pega lá, joga aqui e salva como preset, entendeu? Ou seja, vamos supor agora que alguém tenha me mandado o preset dela, né? A pessoa me mandou lá um preset, sei lá, a pessoa me mandou esse preset aqui com um copo de café aqui, beleza, a pessoa me mandou essa foto lá da galeria. O que eu faço? Eu vou subi-la para o Lightroom, tá? Eu clico aqui no quadradinho mais, subo essa imagem para cá, correto? Lembrando que as imagens, quando sobem para o Lightroom, elas vão por data. Então pode ocorrer de ela não aparecer aqui na página principal, entendeu? Mas aí você tem uma setinha ali, ó, indicando a quantidade de imagem. Então provavelmente ela foi jogada lá para trás, porque de repente se é uma foto lá de agosto de 2019, janeiro de 2018, então ela vai ficando lá para trás, entendeu? Não é que ela não subiu, ela só foi arquivada de acordo com a data. Então assim, as mais novas acabam ficando na frente, entendeu? Então, por exemplo, alguém salvou a configuração dela, né? O cara foi lá, um amigo meu, salvou a configuração que ele fez na fotografia e compartilhou como DNG, como nós fizemos agora. E aí, o que acontece com isso? Eu vou subir, eu baixei a foto, né? Ele me mandou lá
pelo Telegram, por exemplo, e eu salvei na minha galeria, correto? A pessoa me manda a foto, eu salvo na minha galeria. Eu venho com o Lightroom, clico no quadradinho, vou lá, verifico a foto na galeria e subo para cá, certo? Que é o caso aqui da foto do café. O que acontece? Eu gostei dessa configuração, eu quero aplicar numa foto minha. Eu clico em cima dela, ela vai abrir como se fosse para editar. Perdão. Só que ao invés de editar a imagem, eu vou nos 3 pontinhos lá em cima, clico e copio, né, as configurações. Ok. As configurações copiadas, né? Eu posso inclusive, na hora de copiar a configuração, copiar as ferramentas também, se for o caso. Ok, copiado, correto? Então eu volto na setinha lá em cima, volto, e aí eu vou escolher uma foto minha, né? Uma imagem, né, minha, por exemplo, essa daqui. Deixa eu voltar ela aqui para resetar, né? E aí eu escolho uma foto minha zerada da galeria para poder aplicar esse efeito, né? Aí eu vou lá em cima, 3 pontinhos, colar configurações. Então eu vou colar aqui as configurações da fotografia que me foi enviada, me encaminhada por DNG, ou seja, a pessoa, o rapaz lá, ou a amiga, enfim, que editou a imagem, salvou como DNG, me encaminhou, né, lá no Telegram. De lá eu salvei na galeria. E aí eu venho aqui no Lightroom e puxo essa foto lá da galeria, entendeu? Puxei a foto, agora há pouco, cliquei lá em cima, salvei, no caso, as configurações, e agora eu vou colar configurações. Ou seja, não ficou ruim também, ficou com mais contraste, ficou inclusive parecida com aquela outra, né, que a gente salvou aqui, teste 2, ficou parecido com ela, entendeu? Então, ou seja, ficou parecida com aquele teste 2, mas veja, eu simplesmente copiei as configurações que a pessoa fez lá na foto, entendeu? Dela, e mandou para mim, certo? Mas para que isso aconteça, você precisa compartilhar a sua foto, exportar, e aí você vai exportar como DNG. Aí ela vai ser salva lá na sua galeria e de lá você compartilha para a pessoa, né, para um amigo, enfim, ou para um grupo de pessoas, as suas configurações, entendeu? Então, só lembrando aqui para finalizar, ou seja, você pode salvar agora se você quiser, né? Se de repente você achou que a edição que a pessoa fez ficou muito escura nas sombras, talvez você vindo em luz, né, deixando um pouco mais de realces, né, abrindo um pouco mais as sombras, né, tirando um pouco mais o preto, dando um pouco mais de exposição, certo? Aumentando um pouquinho aqui as luzes. Certo? Então assim, de repente, você não quer deixar igualzinho tá lá, né? Igualzinho a edição que a pessoa te mandou. E aí o que você faz? Você vai trabalhando, você vai mexendo na imagem e deixando, você vai aproveitar a edição que outra pessoa fez, mas você ao mesmo tempo dá um toque também seu, né? Utilizando as ferramentas do Lightroom, certo? Um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de claridade. Claridade tem que ter cuidado porque ele traz muito contraste também, ou diminuindo, né? Certo? Antes, depois, antes, depois. Perfeito. Então, e tem a questão da tonalidade dividida, que você pode trabalhar tanto as sombras quanto os realces, né? Então você pode, se quiser, mudar um pouquinho, deixar um pouquinho num tom mais amarelado.
deixando um pouquinho mais azul, né? Trabalhando um pouquinho mais aqui as sombras. Deixando um pouquinho mais quente, né, as sombras, entendeu? Então, antes, depois, certo? E aí, você conclui e você, né, a fotografia, inclusive, ficou num tom mais rosado, né? Por conta de ter deixado as altas luzes um pouco mais nesse tom. E a sombra um pouco mais amarelada. Então, nessa junção, a fotografia fica, né, num tom um pouco mais rosa ali. Eu até gostei, né? Porque destaca aqui os azuis aqui nas casas, né? A cor do tijolo também, né? Marrom, né? Dos telhados. E não castiga o céu, né? Isso é importante. Não traz, né, ruídos, enfim, imperfeições no céu. Então, aqui, finalizando, ou seja, se você quiser salvar, no caso, a edição que você fez, 3 pontinhos, né? Copiar configurações, ok, certo? E aplicar numa foto que você for editar agora. Ou se você quiser salvá-la de vez para deixar armazenado aqui no Lightroom, 3 pontinhos, criar pré-definição. Vamos botar aqui teste 3. Ok, certo? Então ela fica salva aqui no seu Lightroom, teste 3, para quando você quiser usar. O teste 2 eu deixei ali o céu num tom e o verde, né, o chão num tom um pouco mais verde, um pouco mais amarelo, e no teste 3 ele ficou um pouco mais ali pro rosa, né? E aí ele fica aqui, então você pode usar para qualquer foto que você acha interessante, que vai ficar interessante, você pode usar essa configuração. De repente você quer mandar de volta para a pessoa, falar, olha, eu fiz alguns ajustes aqui, eu queria compartilhar com você. Ou você quer mandar para uma outra pessoa, tanto faz, é só você ir lá em cima, compartilhar, exportar, e você vai exportar o DNG, ou seja, e aí ela fica salva lá na galeria, e da galeria você manda para a pessoa. Aí a pessoa recebe lá, né, no Telegram lá dela, por exemplo, ela recebe lá, e aí ela salva na galeria, vai no Lightroom, abre o Lightroom, correto? Aí ela abre o Lightroom, vai no quadradinho aqui, clica em mais e importa, puxa a foto lá da galeria, certo? E aí é o mesmo esquema, sabe? A foto vai abrir para ela lá, ela vai simplesmente copiar as configurações, certo? E aí ela vai aplicar uma foto que ela tiver lá. Ela sobe a foto lá, 3 pontinhos, colar configurações, certo? Se ela quiser salvar, ela cria uma pré-definição e deixa lá. Ou ela vai editando, edita aqui, né? Utiliza as ferramentas aqui, edita e depois cria uma pré-definição. E assim vai. Ou seja, compartilhar o filtro em DNG é justamente isso que faz o aplicativo Coloro, ou seja, ele pega as configurações que existem numa imagem e deixa com que você salve, né? Copie e cole as configurações que você tem nas determinadas imagens. Então, eu posso salvar um DNG aqui, correto? Fiz o download, e aí aquela mesma situação, ou seja, você, aqui no caso eu tenho, né, os DNGs que eu fiz lá no Lightroom, mas no caso aqui, ó, do Coloro, ele vem aqui para a galeria, certo? Mas o que acontece? Ele não vem para cá agora, por quê? Porque eu estou aqui simplesmente baixando de novo, então eu já tenho esses filtros baixados, entendeu? É que na realidade eu baixei
o aplicativo e desinstalei ele, né, e instalei novamente para que ficasse aqui disponível para vocês terem uma ideia, porque quando eu baixo e pago, isso aqui não aparece mais, entendeu? Ou seja, só aparece aqui como ele já tenha sido baixado, né? Ele já aparece com a função, com a setinha para a direita, igual tá aqui, ó, nessa paisagem um pouco vermelha aqui, laranja, fim de tarde aqui, como eu já baixei, entendeu? Então ela fica uma setinha para a direita. Para baixar, ela fica aqui para baixo, no sentido download. Então, assim, no meu caso, eu já paguei, né, pelo app, então já baixei todos os filtros, trouxe os filtros para cá, né, para a galeria, e da galeria eu puxei aqui pelo Lightroom. Então eu fui puxando de 30 em 30, 50 em 50, justamente para poder tê-los aqui armazenados. E na medida que eu achar interessante aplicar algum filtro desse, eu só simplesmente clico na foto, certo? Lá em cima, 3 pontinhos, copio as configurações, certo? E vou escolher uma imagem aqui para poder aplicar o filtro, colar configurações. Aqui no caso eu não achei interessante, ficou apagado, ficou ruim, né? Aí eu venho aqui e restauro a imagem, certo? Não curti, não gostei, entendeu? E aí, por exemplo, essa aqui mexe com verde, por exemplo, copio as configurações, volto, venho na imagem que eu quero, 3 pontinhos, colo, essa já deu um up assim no verde, tá vendo? No verde e no amarelo, entendeu? Já fica também interessante. Bom, então é isso, ou seja, o princípio, né, do vídeo aqui é mostrar uma mescla de funcionalidades, ou seja, entre o Coloro e o Lightroom, certo? Ou seja, você pode usar esses DNGs, né, esses filtros aqui do Coloro no Lightroom, certo? Aqui já estão todos salvos, né? Então, para cada filtro desse aqui, eu posso, por exemplo, dezembro de 2019, foram criados vários. Então, aqui tem 292 filtros que foram criados em dezembro, entendeu? De 2019. Aqui tem 4 fotos só na tela, mas se eu clicar aqui, elas todas vão aparecer, certo? Então, é um aplicativo interessante porque você pode editar diretamente nele, né? Clica no mais e sobe a foto e edita ali, põe aqueles filtros, põe inclusive aquelas ferramentas que dão um aspecto de envelhecido, entendeu? E você pode baixar daqui o DNG, que são já os filtros pré-programados, né? Correto? E o intuito do vídeo também era criar imagens a partir da sua edição e salvá-las, né? E transformá-las em filtros também. E importá-las ou exportá-las para as pessoas como filtros DNG, certo? Então o Lightroom é isso. O bom do Lightroom também é que se você tem uma imagem que já é editada, você não precisa subir a mesma imagem de novo. Você pode vir em redefinir e redefinir tudo, entendeu? Você redefine tudo, correto? Aí ela volta como antes, certo? Posso vir aqui em pré-definições e escolher um filtro para ela. Por exemplo, esse Victoriana 3 aqui que eu já fiz. Tá vendo? Ele aplicou ali uma vinheta, né? Ok. Ele aplicou uma vinheta no céu, mexe também com a tonalidade do céu, mexe com a tonalidade das árvores, das folhas, né? Do pasto.
Ou seja, essa versatilidade do aplicativo, ela funciona muito bem para você desmanchar o efeito e para você criar novos efeitos, entendeu? Então, se eu vier aqui hoje e mexer aqui em qualquer uma dessas ferramentas, e se eu quiser salvar a pré-definição, eu deixo salvo. Eu consigo salvar e deixar aqui em pré-definições para aplicar em qualquer foto que eu quiser, certo? Então é isso. A ideia era justamente essa, trabalhar os dois aplicativos, certo? E enfim, bom, agora no caso, você se quiser pagar alguma coisa no Coloro, pode, fique à vontade. Se não, utiliza só as ferramentas gratuitas, certo? E você pode complementar utilizando o Lightroom, beleza? Então é isso. Desculpa pelo todo esse tempo de dica aqui, de aula, mas é interessante porque é um aplicativo que, para quem gosta de editar foto de forma rápida, é um aplicativo muito interessante, certo? E depois complementar aqui, baixar, né, os filtros e jogá-los aqui, subi-los aqui no Lightroom, certo? Então é isso. Os aplicativos Coloro e Lightroom.